Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta para falarmos um pouco mais sobre a vida nossa aqui na Terra e sobre a vida espiritual. Bem, amigos, hoje eu vou falar com vocês a visão da doutrina espírita sobre a vida espiritual, o que ocorre com todos nós. Porém, é claro que eu deixo bem claro, quero deixar bem claro para todos vocês, que essa opinião é minha, sobre a minha visão pessoal, ok? É claro que a minha visão está, com toda certeza, influenciada pelas coisas do espiritismo que eu acredito, porque eu acredito na reencarnação, acredito na sobrevivência do espírito, que somos nós eternos, e que a vida aqui é uma de tantas outras vidas que já passamos, e que ainda faltam muitas vidas aqui na Terra para passarmos. A vida material, porque o espírito tem somente uma vida, em duas fases, né? Se assim podemos dizer, a fase espiritual e a fase quando ele está encarnado, ok? Essa é a vida do espírito, ora na vida espiritual e ora sobre a matéria. O espírito só deixa de reencarnar, ok? Quando ele se torna espírito puro, porque aí já não há mais a necessidade de adquirir qualquer tipo de conhecimento moral ou intelectual, seja lá como for. Nesse momento, o espírito já tem toda a inteligência em si, então não há necessidade de reencarnar, ok? Então, amigos, muitas pessoas perguntam, mas para onde vamos quando desencarnamos, quando morremos? Eu fiz uma postagem anterior dando uma explicação sobre isso, ok? E aqui eu vou falar mais profundamente. Então, irmãos, o que acontece? Quando a gente desencarna, nós vamos para a pátria espiritual, para o ambiente espiritual, ok? Mas esse ambiente espiritual não é localizado, circunscrito, não fica em determinado ponto, por assim dizer. É todo ambiente que não é a matéria, é o ambiente espiritual, onde não existe, né, a parte da matéria em si, como eu poderia, onde não existe seres humanos encarnados, isso tudo é uma parte espiritual. Ou seja, todo aquele ambiente que nós agora não podemos ver pelos olhos da matéria é um ambiente espiritual. Tudo aquilo que nos cerca aqui na Terra, ok? É a parte invisível para os seres humanos, ou pelo menos para a maioria dos seres humanos, salvo aqueles que são médios videntes, ok? Então, onde fica o ambiente espiritual? Por todo o universo, em todo canto. O espírito ou ele está encarnado no corpo, ou ele está vivendo simplesmente a parte espiritual. Não está ligado a corpo algum, tá? Mas esses ambientes espirituais, nós que estamos hoje encarnados, aqueles que estão encarnados, também frequentamos todos os dias quando a gente dorme. Quando a gente dorme, quando o corpo dorme, por assim dizer, a gente não dorme, porque nós somos espíritos. Mas quando o corpo adormece, que há necessidade da reposição de energias, nós saímos do corpo, nos afastamos dele, estamos ligados ainda ao corpo, claro, pelos laços que nos unem, mas podemos ir a diversos locais na pátria espiritual, na vida espiritual. Esses ambientes que nós vamos é de escolha nossa. Nós vamos nos encontrar com um amigo, com um parente, vamos estudar, enfim. Cada um vai para aquele local que mais tem preferência, né? Alguns vão fazer coisas erradas, né? Vão se encontrar com outros que estão fazendo coisas erradas. Vamos falar que coisas erradas, por exemplo,
aquele que tem o vício das drogas, né? Da bebida, de outro tipo de droga também, vão se encontrar com espíritos semelhantes para usar essas drogas mesmo dormindo, certo? Aqueles que têm esses hábitos e diversos outros hábitos, né? Da inveja, do ódio, coisa e tal, vai se encontrar com as pessoas que são semelhantes a elas. Pessoas ou espíritos, ok? Então, esses ambientes espirituais, ele é muito diversificado. A gente vai para onde a gente quer, quando o corpo adormece. É da nossa escolha. Agora, não vamos nos esquecer que, quando nós saímos do corpo toda noite, nós, por termos uma liberdade a mais, fazemos coisas que no momento não nos permite fazer quando estamos em vigília, acordados, certo? Como, por exemplo, ir a alguma parte do planeta, visitar outros mundos. Tudo isso a gente não pode fazer, por enquanto, porque estamos num corpo físico, presos a ele. Mas em espírito nós podemos ir e nós vamos. Tanto quanto fazer outras coisas, né? Manter relações sexuais, usar drogas, etc e tal. Estou dando alguns exemplos, tá? Então, mesmo nós, enquanto estamos encarnados, também frequentamos esses ambientes espirituais. É claro que quando a gente acorda não vai lembrar de tudo. Conforme eu já expliquei nos sonhos, né? O que acontece nos sonhos nossos, bem, enfim, a gente não traz para o corpo físico material as lembranças de tudo que a gente fez durante o momento espiritual que nós estávamos vivendo na pátria espiritual. Por quê? Porque o corpo material é limitado. Então o cérebro humano, ele tem suas limitações. Nós, espíritos, não temos essa limitação pequena. Nossa inteligência, nossa capacidade de memória e de percepção é muito mais ampla. Mas o cérebro não consegue captar todas essas lembranças do que fizemos no momento que nos desligamos do corpo. Por isso não trazemos muitas das vezes as lembranças. Isso eu já expliquei no vídeo anterior. Mas então, para onde vamos quando nós desencarnamos? Da mesma forma que toda noite nós procuramos certos ambientes, quando nós morrermos, provavelmente serão esses mesmos ambientes que nós iremos, porque já é de nosso hábito fazer isso. Enquanto estamos aqui vivos, nós fazemos constantemente isso à noite, não é verdade? Então, é para esses ambientes que provavelmente iremos. No entanto, no momento que nós desencarnamos, nesse exato momento, nós sofremos um abalo espiritual. Por quê? Nós estamos, nesse exato momento, fora do corpo e sentimos essa ausência do corpo. E isso, para alguns, deixa em estado de... A gente fica meio que atordoados, sem ter muito a noção do que nos ocorreu, do que nos aconteceu, certo? Alguns ainda, depois da morte física, pensam estar vivos, né? Frequentam os locais que frequentava e tudo mais. Demora um pouco para perceber que já não faz parte do mundo dos encarnados, certo? Alguns outros vão para outros ambientes, logo após a morte. Por exemplo, se a pessoa praticou muita maldade nessa terra, enquanto estava vivo, quem é que estava perto dele, invisivelmente? Os espíritos que o estimularam cada vez mais a cometer aqueles erros. Então, quando ele desencarnar, quem estará do lado dele? Esses mesmos espíritos que o influenciavam. Então, ele automaticamente vai se unir a esses irmãos que o faziam cometer os erros. Ok? Então, o ambiente que ele vai será um ambiente onde estão esses irmãos. É claro que o ambiente, para ele, naquele momento, vai ser o melhor até que ele desperte e veja que estava em erro. Ok? E outros têm a noção exata que desencarnou, que já não faz mais parte dos vivos, e procura se reencontrar na espiritualidade, se localizar. Agora, cada um de nós vão para determinado ambiente. Não são todos que vão para o mesmo local, ok? A doutrina espírita explica que o umbral
é um ambiente espiritual não localizado, entendo muito bem. Mas é todos os ambientes espirituais onde nós, quando desencarnamos, iremos passar por essa falta do corpo momentânea, ficamos atordoados e vamos para esses umbrais. Agora, de acordo com a vida que levamos aqui na Terra, pode ser o umbral, que é o nome determinado desse ambiente espiritual, onde seja bem pesado, com muito sofrimento, pode ser um umbral com menos sofrimento, e por aí vai, com vários degraus de ambientes bons e ruins. São vários graus, varia isso de acordo, muito com cada um de nós quando desencarnamos, ok? E nesses umbrais ficaremos até que a gente tenha consciência de onde estamos e que precisamos nos melhorarmos. Nesse momento que a gente decide nos melhorar, então seremos retirados desses locais para ambientes melhores um pouco, tipo colônias espirituais, como o nosso lar, Mansão do Caminho e por aí vai. Contam mais ou menos, segundo os espíritos, mais de 1.700 colônias espirituais que circundam o nosso planeta Terra, ok? Que é para onde nós, os espíritos, vão. Cada um irá para um determinado tipo de colônia. Mas por que irá para um determinado tipo de colônia? Porque esse espírito, antes de reencarnar, já pertencia a essa colônia. Entenderam bem isso? Nós, antes de reencarnar, nós estávamos em determinada colônia. E nessa colônia se encontra o quê? Espíritos familiares nossos, a maioria, que já fazem parte, né, da nossa vida de muitos séculos atrás, que provavelmente já vieram de outros planetas como nós viemos também, ok? Então são essas colônias das quais saímos, são as quais retornaremos a elas, tá? E cada colônia é criada de acordo com o desejo daquele grupo de espíritos que as criaram, ok? Então, amigos, para onde vamos quando morremos? Vamos para a pátria espiritual. Isso é fato. Ah, mas como é que é o ambiente? Um ambiente primeiro é chamado de umbral, que é o estado espiritual que nós nos encontramos abalados pelo acontecimento. É como se nós estivéssemos numa praia, dar um exemplo para vocês, estivéssemos na praia, na areia, sentados, coitado, pegando o sol, e daqui a pouco a gente entra na água. Nosso corpo físico não sente aquele impacto da diferença, né, da temperatura. Então, é semelhante a esse impacto, quando a gente sai do corpo definitivamente, através da morte física. A gente sofre aquele impacto momentâneo. Até a gente se localizar o que nos ocorreu, demora um tempo maior ou menor para alguns. Agora, aqueles que são muito materialistas, mesmo sabendo que desencarnaram, que estão no mundo espiritual, e ficam presos às coisas da matéria, do dinheiro, da posse das coisas, esses não conseguem se afastar da crosta do planeta Terra. Esses ficam ainda querendo zelar pelos seus bens materiais, né? Como se ele fosse tirar algum proveito disso, mas não tira nenhum proveito, certo? Mas ficam fixados nisso. Outros, quando tem ódio de alguém, né, por raiva ou vingança, ficam presos aqui na Terra também a essas pessoas as quais eles querem se vingar. Também vai ficar um bom tempo nesse umbral. Outros que se suicidaram, dependendo do motivo do suicídio, não são todos os casos, também ficam presos à matéria, à parte terrestre, certo? Então, cada caso é um caso. Agora, nem todos os suicidas vão sofrer depois que praticam o suicídio, fica bem claro isso. No livro dos médios explica muito bem isso, que nem todos os suicidas sofrem depois da morte. Alguns sofrem mais e outros menos. Certo? Agora, por que isso? Porque tem os méritos do que esse espírito fez de bom e de útil ao seu semelhante antes de praticar o suicídio. Isso tudo é levado em conta. Qual foi o motivo que o levou a tirar a própria vida? Também é levado em conta. Certo? Agora,
Entenda muito bem isso. Tudo aquilo que cometemos de erro contra a vida nossa e contra a vida do nosso semelhante ou contra alguém, seja lá como for, nós não seremos perdoados, no sentido de ser esquecido que cometemos, não. Mas também não seremos castigados, também não seremos castigados. Temos sim o compromisso moral de resgatar esse erro. O que é resgatar esse erro? É voltar noutra vida e fazer todo o bem possível para essa pessoa a quem prejudicamos, ok? E ninguém vem para a Terra para sofrer. O sofrimento é uma opção nossa, é uma escolha, porque passar por dificuldade não é sofrer, é sofrer para aquele que olha a dificuldade, né? Mas para aqueles, muitas vezes, que passa, ele está tendo uma vida, para ele é tranquilo e normal. Por quê? Porque antes de reencarnar, ele já sabia que ia passar por isso. E já adquiriu forças que muitos de nós não compreendemos. Mas essa é uma força que ele tem interior. Ok? Então, por isso é muito importante, enquanto nós estamos aqui, na vida encarnada, fazer o possível para dominar o quê? Dominar nossos sentimentos negativos, né? Dominar a inveja, o ódio, dominar a sede de vingança, a nossa vontade de falar mal dos outros, dominar o nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo, nossa paixão, dominar a paixão, os desejos, desejo do sexo, o desejo de comer demais, de beber demais, o desejo de falar mal dos outros, da inveja, da fofoca, não é verdade? Dominar tudo isso aí. E principalmente, fazermos o possível para ajudar o próximo, né? Procurar dar mais carinho para as pessoas, ter compreensão com elas, ajudar as pessoas quando pudermos ajudar, dominar todos os nossos maus sentimentos e aumentar os nossos bons sentimentos. Ampliar a nossa condição de ajudar alguém. Não podemos esquecer que, na maioria das vezes, muitos de nós doamos alguma coisa e achamos que estamos dando muito. Na verdade, na maioria das vezes, nós estamos sempre dando ao próximo o supérfluo, aquilo que não faz falta para a gente. Não é verdade? E achamos que estamos fazendo o máximo. Não, a gente está dando o que sobra. As pessoas que têm muito dinheiro, muita grana, ganham milhões, né? Trilhões, sei lá quanto ganha, pega uma pequena parte e dá. E acha que aquilo ali vai fazê-la subir ao céu. Não vai subir ao céu por isso. Não, não vai. Porque ela não está dando dela. Ela está dando aquilo que está sobrando a ela. É claro que uma boa atitude de bom coração vai ser levada em conta. Mas não acreditem que dando o que te sobra ao próximo, que isso lhe dará grande valor do outro lado. Não, porque você não está tirando de você, tu está dando uma parte do que te sobra. Na verdade, está te sobrando, tu dá. Então, irmãos, por isso que é mais importante nós nos preocuparmos com as coisas morais, certo? A gente se preocupa muito com as coisas materiais. Mesmo que eu aprendi com uma pessoa uma coisa, quando uma pessoa chega na sua porta, te pede 1 quilo de alimento, isso aconteceu comigo, a pessoa me pediu 1 quilo de alimento, eu fui na minha despensa, por acaso era açúcar, e eu não tinha 1 quilo fechado de açúcar, eu só tinha um saco de meio quilo, já estava aberto, mas não tinha saco fechado. Aí retornei para essa pessoa e falei que não tinha, porque eu não ia dar aquela minha metade para ela, só tinha uma metade de um saco. Aí falei para ela que não tinha, que ela voltasse outro dia, que ela estava chegando num dia ruim, que estava com a minha despensa, né, vazia. Bem, enfim, ela foi embora, me agradeceu e foi embora. Eu conversando com uma outra pessoa, que era espírita, era não, é espírita, e ela falou para mim que aconteceu uma coisa com ela, que pediram alimento a ela, e ela foi na despensa dela e só tinha 1 quilo de arroz, e a pessoa estava pedindo arroz. Aí ela pensou, poxa, só tem 1 quilo, não posso dar, senão eu vou ficar sem o arroz. Mas automaticamente ela pensou um pouco mais no próximo e veio um pensamento a ela, poxa, eu posso dar esse quilo de arroz, porque amanhã eu posso comprar 1 quilo de arroz.
Então, qual o problema? Não me custa nada dar. Então, ela deu o único quilo de arroz que ela tinha e ficou sem. E no dia seguinte, ela pôde comprar e comprou. Então, isso serviu para mim como exemplo. Eu podia ter dado aquele meio quilo de açúcar que para aquela pessoa, quando ela me pediu, estava fazendo muita falta e ela não teria nem condição de comprar no dia seguinte. Eu poderia, no dia seguinte, comprar um quilo de açúcar. Para a gente começar a observar o quanto nós somos egoístas. Aquilo, mesmo que eu desse aquele meio quilo, ainda seria supérfluo, porque dia seguinte eu poderia comprar. E a gente acha que isso é uma atitude sublime e maravilhosa. Não é bem assim. Não é verdade? Sublime e maravilhoso seria eu dar o açúcar para ela e sabendo que dia seguinte eu não poderia comprar. Ou que eu dividisse o meu açúcar com ela, sabendo que no dia seguinte eu não poderia comprar, mas pelo menos eu teria dividido com ela a dificuldade. Isso não fazemos, infelizmente ainda não fazemos. E tudo que damos para o próximo é sempre supérfluo. Tem gente que tem muito dinheiro, dá uma partezinha, acha que está fazendo muita coisa. Entendeu? As nossas atitudes têm que ser repensadas. Quando nós ajudarmos alguém, não devemos esperar retribuição. Isso é um fato. Nós criamos nossos filhos e queremos que eles nos retribuam pelo que fizemos por eles. Nós não temos esse direito. Isso que é verdade. Se nós casamos e temos filhos, fizemos isso porque aceitamos ter filhos. Escolhemos ter filhos. Existe um compromisso entre eles e nós antes deles nascerem. Eles nos aceitaram como pais e nós os aceitamos como filhos. Ok? Então é a nossa parte cumprir com a nossa obrigação se nós aceitamos eles como filhos, antes deles reencarnarem. Da mesma forma, eles, antes de reencarnarem, aceitaram serem nossos filhos, sabendo de todos os erros que temos. Mas se chega aqui, o pai e a mãe não cumprem com a sua obrigação, né, de educar, de proteger, ou o filho não cumpre com a obrigação dele de perdoar os pais, ajudar se os pais precisarem, enfim, alguém está errando, certo? Ambos estão errando. Então não pode falar, um não pode falar do outro. Então é muito importante, se você casou, tem filhos, cumpra com o seu papel de criar, de educar, de sustentar. E depois, se esse filho for ingrato, isso é um problema dele, é um erro dele, não é teu. Se você fez todo o possível para fazer com que ele crescesse com dignidade, não passasse fome nem necessidade nenhuma, você cumpriu com a tua obrigação. Mas não exija dele nada. Isso é problema dele contigo. A tua parte tu fez. Essa é a tua obrigação. Tu não fez além da tua obrigação. Agora a obrigação dele é problema dele. Do mesmo jeito que a tua obrigação era um problema teu. Você poderia ter abandonado ele, ter se afastado, ter doado ele. Tu teria fugido da tua obrigação. Não poderia ter feito? Poderia. Muitos pais fazem isso. Não é verdade? Então, irmãos, o principal para que a gente tenha um apoio maior quando chegarmos na espiritualidade é fazermos o possível. Não é para mudar o próximo, não. O próximo nós temos a obrigação de ajudar. Por que temos a obrigação de ajudar? Porque Deus nos ajuda constantemente. Faz muito mais por nós do que merecemos. Ok? Nós, quando desencarnarmos, seremos ajudados sim. Porque Deus é quem criou tudo e que protege a todos. Nós temos que parar com essa ideia que vamos pagar pelos erros que cometemos. Vamos acabar com isso, irmãos. E não se esqueçam de uma coisa. As religiões, infelizmente, a maioria, inclusive o Espiritismo, fala da lei de ação e reação. Aqui fez, aqui pagará. Quem matar pela espada irá padecer pela espada e por aí vai. Só fala da lei de ação e reação. Vamos acabar com essa ilusão de que para pagar nossos erros temos que sofrer. Isso não existe. Isso é coisa do homem, não é coisa de Deus. Ok? Nós temos que reparar. É diferente. É uma obrigação nossa. Reparar, olha, se eu pego o dinheiro emprestado, eu não tenho obrigação de pagar.
seja onde for que eu pegue esse dinheiro, não é minha obrigação pagar? É a minha obrigação. Então, a mesma coisa quando a gente comete um erro com alguém, é a nossa obrigação resgatar. Mas não sofrendo. Sofrendo não está pagando nada. Se a gente sair dessa vida com complexo de culpa, achamos que fizemos muita coisa errada, cometemos muitos erros, nós vamos sofrer muito tempo no umbral sem necessidade, porque não está pagando conta nenhuma. E quando a gente despertar lá do outro lado, depois de muitos anos, vão falar para a gente, olha, você sofreu, mas tu vai ter que voltar lá na terra para resgatar o erro que tu cometeu contra teu irmão. Não é verdade? Então adiantou o que sofrer no umbral? Fala para mim. Não adiantou foi nada. Então vamos sair dessa vida, pelo menos nós tentamos nos melhorarmos. Isso é muita coisa boa para a gente. Não se esqueçam disso. E não esquecer jamais de todo o bem que nós fizemos. Você foi um bom filho, foi uma boa filha, foi um bom marido, foi uma boa esposa, foi um bom neto, uma boa neta, um bom avô, uma boa avó, um bom amigo, um bom colega, um bom irmão. As pessoas que cruzaram pela sua vida, o bem que tu fez a elas, seja numa palavra, no conforto, num apoio, numa ajuda, isso vale muito, irmão. Você não tem noção o quanto isso vale. Então, não deixe jamais que te joguem para baixo aqueles que te apontam os teus erros, sabe? Eles não sabem das coisas que você abriu mão em favor de alguém, em favor dos outros. Eles não sabem, só você e Deus. Não precisa você falar para ele, não precisa você falar para o teu filho quantas noites tu ficou em claro, acordado, quando ele estava doente, dando medicamento, dando alimento. Não precisa dizer para o teu filho que você trabalhava até tantas horas para dar o melhor conforto a ele. Não, não precisa. Você não precisa se defender de nada, porque o maior juiz que você tem para te proteger e te amparar é Deus. É você e todos nós temos esse juiz. Então, tudo aquilo que você fez de bem, ok? Até mesmo o fato de receber um filho, dar à luz, ser pai, ser mãe, isso não é pequeno não, meu irmão, isso é muito grande. As pessoas às quais você ajudou, isso não é pouca coisa, é muito grande. Então não saia dessa vida pensando que você cometeu muitos pecados, essa palavra que tem um peso enorme, que a religião botou, né? Um peso muito maior do que deveria ter. Porque na origem da palavra pecado, meus irmãos, era usada essa palavra pecado na antiguidade, na época de Cristo e antes de Cristo. Era dado esse nome quando a pessoa arremessava uma flecha no alvo e errava a flecha, né? Não conseguia acertar o alvo. Aí falava, aí você pecou, ou seja, não acertou o alvo. Então ele tinha o significado naquela época que pecar, ou aquele que pecou, foi aquele que tentou acertar, não é verdade? Como o arqueiro tentou acertar o alvo. Então o fato de você tentar, isso tem dignidade. Então o fato de nós tentarmos, acertarmos, isso é digno. E pecar faz parte do processo, do aprendizado, das tentativas. Ninguém se torna mestre sem ter passado pela escola de aprendiz. Ok? Então fica aqui dado o recado. Para onde iremos? É para onde desejarmos ir. Nossas atitudes aqui é que determinarão o quanto de ajuda teremos quando lá chegarmos na espiritualidade. Fiquem com Deus, meus irmãos. Até a próxima. Tchau, tchau.